Olá pessoal do sétimo ano, vamos estudar nosso conteúdo de hoje. Nós vamos ver hoje o percurso 10, aliás, o percurso 11 do livro de Geografia, que está lá na página 94, certo? E vai falar sobre as redes de transportes do Brasil, certo? Acompanhe comigo lá na página 94, as redes de transporte no Brasil. Vou dar uma introdução aqui, eu não vou ler todo o conteúdo porque senão vai ficar muito extenso. Vou ler resumidamente, tá certo? Então acompanhe comigo. Vamos ler o primeiro parágrafo aqui, ó. Redes e espaço geográfico. A palavra rede remete à ligação de pontos, lugares, países, empresas. Seu uso é amplo, por exemplo, rede de esgoto, rede de água, rede de energia, rede de comunicação, rede de transportes. Isso aí é como se fossem umas ligações de um ponto para outro, certo? Do Brasil. Rede é, portanto, um sistema integrado de fluxos, seja de mercadorias, de informações, de mensagens, de abastecimento de água e outros. Já o espaço geográfico do Brasil, ele dispõe de várias redes densas, modernas e eficientes. Possuem vantagens econômicas em relação a onde elas são inexistentes ou pouco desenvolvidas. Assim, de um modo geral, locais que possuem conjunto de redes instaladas, quanto mais redes instaladas ele tem, mais investimentos de empresas vai haver naquele local. Porque, olha aqui esse parágrafo ao lado do mapa. Ao planejar se instalar em um determinado local, a primeira coisa que as empresas procuram saber é se há redes de infraestrutura para servir de comunicação, de transporte, de matéria-prima, mercadoria e para o acesso de seus funcionários. Se esse local não tem essas redes, dificilmente a empresa vai querer se instalar naquele local. Aqui nesse mapa, vocês estão vendo aqui, diversas redes que interligam o nosso país. Nesse caso aqui, são redes de fluxos aéreos de carga, os transportes de cargas, no caso aqui aéreos, de aviões, transportes de aviões por onde eles se locomovem. Se vocês observarem aqui, essa região aqui, a região mais ao norte, ela tem pouca rede de transporte aéreo. Dificilmente uma empresa vai querer se instalar ali, porque não vai ter aeroporto para levar suas mercadorias, certo? Então é isso, a primeira coisa que uma empresa faz antes de se instalar num determinado local é verificar a infraestrutura, a rede de comunicação, de transporte que há naquele local, certo? Vamos para a próxima página. O papel das redes de transporte e comunicação na configuração do território brasileiro. Eu vou ler aqui o terceiro parágrafo. A rede rodoviária e ferroviária, por exemplo, eles sempre foram concentradas mais na região sudeste. Sempre houve, por quê? Foi lá onde se desenvolveu mais o país, né? Onde as empresas começaram a se instalar. Então foi lá onde começou a se desenvolver a rede de rodoviária e ferroviária. Ferroviária é estradas de ferro, certo? Apenas a partir de 1950 é que foi se espalhando para o resto do país essas redes de transportes, essa rede rodoviária e ferroviária. Vamos ver aqui essa parte, ponto 2, rede rodoviária. Em 1950, o Brasil possuía apenas 968 quilômetros de rodovias federais pavimentadas. Pavimentadas é asfaltada, igual essa da agora está aí na Marcelândia, que vai até na escola, né? Antes não era pavimentada, agora é. Já é um avanço, né? Só que nessa época, em 1950, os únicos locais que tinham essas
pavimentações era Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é muito pouco em relação ao Brasil, né, que é um país muito grande. Então, como foi que começou a se espalhar para o resto do Brasil? Integração territorial por rodovias. Foi somente a partir de 1956, no presidente Juscelino Kubitschek, começou a haver uma maior preocupação com a integração das regiões Norte e Centro-Oeste com as outras regiões do Brasil. Então, olha só, na outra página. Além da construção, o Juscelino Kubitschek, ele mandou construir a rodovia Belém-Brasília, que é a BR-010, que tem até aqui do lado, ó, a foto da construção dessa BR, lá no ano de 1959, no governo de Juscelino Kubitschek. Então ele mandou construir e também ele determinou a construção de Brasília. Juscelino Kubitschek, ele mandou construir a nossa capital, que Brasília, né, que foi inaugurada em 1960. Antes, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, certo? E aí, para construir a construção de Brasília, ele interligou as regiões a Brasília. Mandou construir essa BR aí, ó, que vai de Belém lá no Belém, no Pará, né, até Brasília, certo? E a partir daí, a partir do governo dele, outros governos começaram a se preocupar com essas rodovias e começaram a construir rodovias no Brasil todinho, certo? Agora vamos ver um ponto aqui no último parágrafo dessa página. Se por um lado é necessária a integração entre a Amazônia e outros povos, né, sempre tem um lado negativo. Nesse caso, teve muitos impactos sociais e ambientais. Quais foram esses impactos? Desmatamento, né? Porque para construir uma rodovia tem que desmatar para poder passar aquela estrada. Então, o desmatamento foram muito grande. Desterritorialização dos povos indígenas. O que é isso? Essas rodovias, elas passavam em terras indígenas e tiveram que tirar os índios das suas terras para poder passar a estrada. Isso aí foi um ponto muito negativo para os índios, né? Pequenos agricultores também perderam suas terras. Quilombolas são antigos escravos, né? Também perderam suas terras. Povos da floresta, como os castanheiros e seringueiros, todos tiveram que ser obrigados a sair de suas terras para poder construir essa rodovia. Além de provocar conflito nos povos indígenas, né? Muitos povos indígenas entraram em conflito porque não aceitavam sair de suas terras. Houve mortes, inclusive, certo? Então, esses são os impactos negativos dessa construção dessas rodovias. Tem o ponto positivo, né? Porque facilita o transporte de cargas e de pessoas, mas tem esse ponto negativo, certo? Vamos ver aqui, essa outra página que nós vamos pular, 97, vamos para 98. O rodoviarismo. Rodoviarismo tem a ver com rodovias, certo? Rodovias é essas estradas que são feitas no Brasil para ligar um lugar ao outro, né? Os brasileiros nascidos após 1950 nasceram num Brasil rodoviário. A partir de 1950 para cá, o Brasil já tinha várias rodovias. Mas antes disso, o Brasil quase não tinha rodovias. O que foi que estimulou essas rodovias, a instalação de rodovias? Quando as primeiras montadoras de automóveis vieram para o Brasil. Aí eles exigiram que viriam para o Brasil montar suas empresas se o Brasil fizesse mais rodovias. Essas montadoras de automóveis, porque eles, se tiver asfalto, né, eles vão vender muito mais. E aí eles exigiram do governo: se você construir e fizer várias rodovias, a gente monta nossas empresas aí. E assim foi que eles fizeram. Aí o governo começou a estimular a construção de rodovias, certo? O problema na nossa rede rodoviária, que está aqui abaixo, ó,
Problemas na nossa rede rodoviária. Vamos ler essa parte aqui, ó. A rede rodoviária brasileira apresenta muitos problemas. Você já deve ter andado em alguma pista, inclusive daí da Martislândia até Guaraciaba, não sei se já ajeitaram, mas tinha muitos problemas, né? Esburacado, causava acidentes, pista estreita, são citados nesses problemas, ó. Falta de pavimentação de muitas rodovias, ou seja, muitas rodovias não têm asfalto, né? Má conservação, que era o caso que acontecia aí, não sei se já ajeitaram, acredito que já. Má conservação, consequentemente, ó, causando acidentes para motoristas. Sinalização deficiente, ou seja, mal sinalizada. Mau escoamento de água de chuva. Quando chove, como não tem escoamento, rapidamente ela se destrói, né? O que mais? Além de baixa densidade rodoviária para um país de imensa dimensão territorial que é o Brasil. O que é essa baixa densidade? O Brasil, pessoal, ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território. E para vocês terem uma ideia, só tem, de cada 1.000 quilômetros de rodovia, apenas 25 quilômetros são pavimentadas. Tá bem aqui nesse quadrinho aqui, ó. O Brasil, apenas 25 de cada 1.000 quilômetros. Olha como é pouco. Enquanto os Estados Unidos, 438 quilômetros de cada 1.000. A China é o segundo com 360. Para vocês terem ideia de como o Brasil tem pouca pavimentação, né? Apenas 25. Está longe, muito longe do ideal. Então a rede de rodoviária do Brasil é muito deficiente, certo? Vamos agora falar sobre a rede ferroviária. O que é a rede ferroviária? Estradas de ferro, por onde andam os trens, né? Vamos ver aqui o que fala sobre isso. Na página 99, no ano de 1954, ou seja, 2 anos antes da implantação das montadoras de automóveis, o Brasil tinha cerca de 38.000 quilômetros de ferrovias, estradas de ferro. Enquanto isso, a Argentina, que é muito menor do que o Brasil, possuía 42.000 quilômetros de terra. Os Estados Unidos, que é um território parecido com o do Brasil, tinha 320 mil quilômetros de terra, de linhas férreas. Para vocês terem ideia como o Brasil era pouco desenvolvido nessa área de ferrovias também, apenas 38.000 quilômetros. Era dos piores países. E além disso, essas estradas de ferro, essas ferrovias, eram periféricas, concentradas espacialmente e não integravam todo o território. Elas só, como vocês veem nesse mapa aqui, ó, o que quer dizer periférica? Ela não liga todo o Brasil. Essa parte aqui todinha não tem nenhuma estrada de ferro. Ó. Periférico, ela só liga essa parte aqui do litoral. Ó. Por isso que diz que é periférica, entendeu? Não integra todo o país. Por isso que diz que ela é periférica. Só fica nos lados, nas laterais aí no litoral do Brasil. Então a linha férrea do Brasil é muito deficiente, né? As ferroviárias. Vamos ver a última página. E atualmente, como é que essas ferrovias no Brasil? No Brasil, os últimos dados aí são de 2016. Chegou a um ano de 2016 com 30,578 quilômetros de ferrovias. Vocês lembram que lá no início, em 1954, ele tinha 38.000 e agora só tem 30.000. O que houve? Por que diminuiu? Porque várias dessas linhas foram desativadas, perderam importância econômica, por falta de modernização, por morosidade de transporte e concorrência das rodovias. Eles não tinha investimento, não tinha conservação, não tinha modernização, aí acabaram mudando o transporte para transporte rodoviário, e é por isso que muitas dessas rodovias, essas ferrovias foram desativadas. Hoje tem menos do que tinha há 50 anos atrás, 70 anos atrás, certo? Por isso, por falta de modernização, morosidade, demora na reforma das linhas férreas, né?
E por isso que é desse jeito. Somente nos anos 90 que o governo voltou para as ferrovias. Isso ocorreu por causa da necessidade de transporte de produtos agrícolas, como soja, milho e algodão, e de minérios, da região centro-oeste e do norte e ao estado do Maranhão, certo? Então vocês veem aí que o Brasil ele está muito atrás, tanto na rede rodoviária como na rede ferroviária em relação a outros países. Na próxima aula a gente vai continuar nosso estudo sobre a rede aquaviária, que é a rede de transporte na água, né? E a rede aérea, certo? Vamos ficar por aqui. Agora vocês resolvam a atividade aí, que você vai pesquisar das páginas 94 até a página 100, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula com a correção.